não há registro de vítimas, no entanto, há registro de vários estragos. Vamos olhar para as imagens que temos acesso através do Notícias do Sorraia e que nos mostram precisamente os estragos provocados por este mini tornado com telhados e carros destruídos. São várias as imagens que mostram de facto aqui o grau de destruição provocado por este mini tornado que levou à intervenção dos bombeiros e também das equipas da GNR. Como eu dizia, um mini tornado abateu sobre os foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, provocou esta sexta-feira, dia 24 de dezembro, inúmeros estragos em casas, estufas, árvores e até nas viaturas da GNR que se encontravam estacionadas no parque do posto de trânsito de Salvaterra de Magos, junto à entrada da autoestrada 13, bem como em civis e de militares que se encontravam em serviço. De acordo com a Proteção Civil, os primeiros alertas chegaram por volta das 3 da tarde, dão conta do arrancar de telhados, deslocamento de plásticos, de estufas e pequenos anexos agrícolas, muitas árvores destruídas e também algumas viaturas da GNR danificadas. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não existem vítimas a registar, apenas danos materiais. Nas operações de limpeza estão, neste momento, várias equipas dos bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos, com o apoio da Junta de Freguesia Salvaterra de Magos e de Foros e da Força Especial de Bombeiros, que está estacionada em Almeirim. Aproveitamos para olhar de novo para as imagens da destruição em Foros de Salvaterra, em Salvaterra de Magos. Os primeiros alertas aconteceram por volta das 3 da tarde, mas foram-se intensificando ao longo da tarde de hoje. Há vários danos em telhados e também em viaturas, nomeadamente viaturas que estavam estacionadas, viaturas das forças de segurança, nomeadamente da GNR, que ficaram danificadas, como víamos na imagem, com os vidros partidos. Vamos fazer uma primeira análise deste caso, deste mini tornado, agora no jornal às 7, com o comandante Ricardo Ribeiro e também com o comandante Joaquim Leonardo, que já estamos a ver na imagem. Começamos pelo comandante Ricardo Ribeiro. Comandante, são de facto estragos, no entanto não há vítimas a registar. Aqui, neste caso, por que trabalho passam agora os bombeiros? Boa tarde. Bom, antes de mais é importante nós percebermos o que de facto está a acontecer neste momento e com muita necessidade de nós. Estamos a ouvir o comandante Ricardo Ribeiro com várias interferências, algumas dificuldades em ouvi-lo. Vamos tentar retomar esta ligação nas melhores condições. Para já, o comandante Joaquim Leonardo, a quem lhe faço a mesma pergunta. Qual é o trabalho agora dos bombeiros? Muito boa tarde, Magali. O trabalho, no fundo, logo numa fase inicial, começa por fazer uma avaliação dos danos para se priorizar aquilo que é importante. Porquê? Porque normalmente neste tipo de eventos estamos a falar em ventos muito fortes, ventos com a capacidade de deslocar objetos que por si só na sua deslocação provocam vários danos, desde, portanto, danos em veículos, queda de árvores, portanto, como se vê aqui na imagem. Penso que as imagens falam por si. E aquilo que os bombeiros têm que fazer, porque efetivamente são muitas ocorrências em simultâneo, têm que definir aquilo que é prioritário. Portanto, assim como fazer uma avaliação, no fundo, das infraestruturas críticas. Estamos a falar nas infraestruturas de energia, de comunicações, que podem, portanto, de alguma forma ter algumas colapsado e fazer logo uma primeira análise para perceber aquilo que tem que ser reparado mais rapidamente. No fundo, é um trabalho que se resume a restabelecer a normalidade assim que possível e o mais rápido possível, não é? Naturalmente, até porque é dia 24, amanhã é dia de Natal e portanto, há aqui interesse em que
tudo seja rapidamente restabelecido. Portanto, obviamente, felizmente não houve vítimas a registar, sendo que se houvesse vítimas, isso seria sim a prioridade, não é? Portanto, neste caso, não havendo vítimas, é uma boa avaliação às infraestruturas, portanto, no fundo, não é responder a todas as ocorrências, porque numa fase inicial isso não foi possível de certeza absoluta, deveriam ser muitas solicitações por parte, portanto, da população e, portanto, aí os bombeiros têm que priorizar. Julgo que é possível chamar de novo o comandante Ricardo Ribeiro, até porque estávamos com algumas dificuldades em ouvi-lo há instantes. Agora sim, estamos a falar, comandante, sobre o trabalho dos bombeiros ao longo da tarde, até porque os primeiros alertas chegaram às 3 da tarde. Sem dúvida, e portanto, como dizia o Joaquim Leonardo, e bem, de facto agora há uma série de trabalhos, nomeadamente reposição da normalidade, verificação se depois desta célula convectiva que passou ali de um tornado, se há elementos suspensos que estejam em perigo de se tornarem um risco para a população, para as viaturas. Há também a questão das redes viárias que necessitam de limpeza e, por último, a verificação de toda a circunstância que resulta deste mini tornado, para as pessoas entenderem que aconteceu. Magali, há contudo duas questões que o IPMA, numa entrevista que eu ouvi num outro canal, eles avançam que poderá existir outras duas células convectivas, que, nomeadamente em Évora e no Algarve, e que poderão também traduzir-se nestas circunstâncias. O que quer dizer que as pessoas têm obrigatoriamente que ter em conta os elementos suspensos, os vasos, as publicidades mal presas, as árvores, as pernadas de árvores, tudo aquilo que possa ser alvo dos ventos, e que muitas das vezes estes cuidados prévios não são tidos e, portanto, depois poderemos ter problemas. Felizmente, em Salvaterra isto não aconteceu. Está a falar da situação do Algarve, isso quer dizer precisamente o quê? O IPMA está a passar a informação que eu obtive agora de que poderá existir isto foi uma célula convectiva parecida com um tornado, e estão outras duas que poderão estar a formar-se na zona de Évora e na zona de Quarteira, no Algarve. Portanto, essas duas zonas devem estar em prevenção, é isso? Exatamente. Portanto, as pessoas dessas zonas deverão verificar os elementos suspensos, nomeadamente, ter atenção à condução por causa dos lençóis de água, do vento, e ter essencialmente em conta que pode acontecer situações deste género que, de facto, levam a que deverá haver muito cuidado acrescido nas próximas horas para estas duas zonas. E como é que se trabalha esta prevenção, comandante Joaquim Leonardo? Bom, a prevenção passa essencialmente pela informação, julgo eu. As pessoas têm que efetivamente ter conhecimento desta possibilidade. Naturalmente que o IPMA não consegue dar nem o período, nem a localização exata onde poderão eventualmente acontecer estes eventos. Portanto, o que nos deixa aqui, portanto, alguma indeterminação e portanto, aqui uma questão que é: irá ou não acontecer. Pelo princípio da prevenção, naturalmente as pessoas devem de fazer tudo aquilo que o Ricardo referiu aqui, e muito bem. No fundo, é todas estas medidas preventivas para garantir essencialmente a segurança das pessoas, porque estes fenómenos têm a capacidade de deslocar objetos e, efetivamente, se houver objetos soltos, existe a possibilidade de provocar também danos a pessoas, não é? E isso é o que nós queremos que realmente não aconteça mesmo. Portanto, o que há a fazer com isto é as pessoas efetivamente estarem
prevenidas assim que notarem que existe ventos muito fortes, porque estes fenómenos normalmente caracterizam-se por vou pedir-lhe para não se aparecerem esquecer de do forma que está a dizer, súbita. até porque precisamos de mostrar novas imagens e convido os dois a verem essas novas imagens deste mini tornado em Salvaterra de Magos, em Foros de Salvaterra. É esta a notícia que estamos a dar em Alerta CM, agora que são 7 horas em ponto, e que mostra de facto o grau de destruição deixado por este mini tornado. Os primeiros alertas foram dados por volta das 3 da tarde. Nestas imagens já se vê o trabalho dos bombeiros nestas limpezas que decorrem junto a uma estrada nacional, julgo eu. De facto, são os primeiros trabalhos, as primeiras imagens em vídeo que temos acesso deste mini tornado que atingiu a zona de Salvaterra de Magos e que provocou inúmeras destruição em inúmeras infraestruturas, nomeadamente em casas, também em estufas e em viaturas, nomeadamente em viaturas das forças de segurança, neste caso da GNR. Estamos a falar de uma zona de Salvaterra de Magos, Foros de Salvaterra, um mini tornado hoje à tarde que provocou inúmeros estragos em casas, estufas, árvores e até nas viaturas da GNR que se encontravam estacionadas no Parque do Posto de Trânsito de Salvaterra de Magos. De acordo com a Proteção Civil, os primeiros alertas chegaram por volta das 3 da tarde e dão conta do arrancar de telhados, deslocamento de plásticos, de estufas e pequenos anexos agrícolas, muitas árvores destruídas e também algumas viaturas da GNR danificadas, sobretudo junto às estradas, como estamos a ver este vídeo. Junto à rotunda de acesso à autoestrada é possível ver diversas árvores de grande porte caídas, bem como inúmeras chapas e outros materiais de pequenos anexos que foram destruídas e que também foram arremessadas pelo vento. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não existem vítimas a registrar, apenas danos materiais. Continuo então em Skype com o Comandante Joaquim Leonardo e também com o Comandante Ricardo Ribeiro, agora tendo acesso a este vídeo que mostra de facto o grau de destruição, sobretudo junto a uma estrada, e também o trabalho dos bombeiros. Comandante Joaquim. Como eu estava a referir há pouco, só para finalizar, este tipo de eventos, portanto, caracterizam-se por surgir de forma súbita, mas as pessoas podem-se aperceber rapidamente que os ventos se tornam fortes, erráticos e por vezes até acompanhados, portanto, de alguma chuva. E isso pode ser aqui um sinal de alerta para que as pessoas tomem aquelas medidas preventivas que o Ricardo referiu, portanto, nomeadamente refugiarem-se em casa, fecharem portas e janelas. Pronto, em relação às imagens que estamos a ver, Magali, não há dúvida que, portanto, estes operacionais vão ter aqui um trabalho significativo para restabelecer a normalidade. Algumas estradas, como se pode ver aqui nas imagens, têm a circulação comprometida. Isso também naturalmente é prioritário, restabelecer, portanto, no fundo, a normal circulação rodoviária e como se vê, portanto, mais uma vez os bombeiros com este trabalho determinante e importante, portanto, para a segurança das populações. Comandante Ricardo Ribeiro, quais serão agora as principais dificuldades dos bombeiros nestes trabalhos, fazendo aqui, obviamente, referência a este vídeo que estamos a ver? Bom, para além das questões que têm a ver com a envolvência ambiental, nomeadamente a chuva, o frio, o vento que estes operacionais vão passar provavelmente durante a noite, e quero sublinhar, há também toda a circunstância de que alguns destes elementos poderão estar instáveis e que, portanto, é preciso ter atenção à forma como eles são removidos, nomeadamente elementos que estejam suspensos. E, portanto, haverá aqui sempre, na atividade destes operacionais, uma margem de risco que eles terão sempre que equacionar, para além de toda a dificuldade inerente. Neste momento já é de noite, e se as operações estiverem a decorrer com noite, frio, chuva e vento que ainda se faz sentir em alguns locais da zona, de facto é um trabalho de dificuldade e até de algum sofrimento do ponto de vista
pessoal, pela forma como pela obrigação que eles têm de trabalhar em prol da reposição da normalidade nas condições que nós conhecemos. Nós estamos a ver este vídeo já tem algum tempo e, portanto, neste momento as operações que estão a decorrer são operações já com outro tipo de temperatura, com outra iluminação e com outro grau de dificuldade do ponto de vista da ação operacional destes bombeiros. Muito bem, e estamos agora também a ver este vídeo e também aproveito para dizer que quem tiver imagens, fotografias e vídeos da destruição provocada por este mini tornado em Salvaterra de Magos pode enviar as imagens para eusoucm@cmjornal.pt, que já tem na barra e que poderá enviar de facto todas as imagens de destruição provocadas por este mini tornado em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, que provocou esta sexta-feira, dia 24 de dezembro, inúmeros estragos em casas, estufas, árvores e viaturas da GNR. Este é o mais recente vídeo que mostra também as mais recentes imagens do trabalho dos bombeiros na limpeza dos estragos provocados por este mini tornado. De acordo com a Proteção Civil, os primeiros alertas chegaram por volta das 3 da tarde, dão conta do arrancar de telhados, do deslocamento de plásticos, de estufas e pequenos anexos agrícolas, muitas árvores destruídas e também algumas viaturas danificadas. É possível ver junto a uma das rotundas de acesso à autoestrada diversas árvores de grande porte caídas, bem como inúmeras chapas e outros materiais de pequenos anexos foram destruídas e arremessadas pelo vento forte. Portanto, vamos continuar com a nossa análise em estúdio, ao mesmo tempo que vamos recebendo novas imagens, fotografias e vídeos deste mini tornado. Também alerto os espectadores da CMTV que podem enviar as fotografias e vídeos para eusoucm@cmjornal.pt. Portanto, Comandante Joaquim Leonardo, agora é preciso ter em atenção as próximas horas? Sim, eu penso que, em princípio, pelas indicações que o IPMA deu, portanto, agora as condições meteorológicas sofrem aqui alguma normalização. Portanto, agora, em termos de meteorologia, as pessoas poderão estar mais descansadas. Mas, tal como o Ricardo disse, naturalmente que com, portanto, o ficar escuro, ou seja, com o ambiente noturno mais frio, com a fraca visibilidade, para quem está a trabalhar no terreno será sempre muito mais difícil. Salientando-se aqui também as pessoas que sofreram danos nas habitações, que poderão começar a ter aqui problemas com a chuva, porque efetivamente verifica-se alguma chuva naquela região, não com grande intensidade, mas uma chuva ligeira que também poderá levantar aqui alguns problemas. Portanto, as próximas horas serão de trabalho intenso, de forma a garantir aqui a segurança das pessoas e, portanto, no fundo, o restabelecimento da normalidade. O facto de já ser escuro, portanto já ser noite, Comandante Ricardo Ribeiro, é uma dificuldade para o trabalho dos bombeiros? É uma dificuldade acrescida, até porque a temperatura baixa também, o vento continua, embora seja moderado, e a chuva também, o que, de alguma forma, dificulta todo esse trabalho que é desenvolvido pelos operacionais que estão no terreno. Há, contudo, um aspecto que importa aqui registar e na sequência até do que o Leonardo disse, que é as pessoas que tiveram as casas destruídas, nomeadamente se elas têm condições de habitabilidade. E nessa circunstância terá que entrar o Serviço Municipal de Proteção Civil para dar o respectivo acompanhamento e garantir o acolhimento dessas pessoas em casas familiares ou então, em alternativa, em situação numa solução encontrada pelo próprio município, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, com outras entidades, nomeadamente a Segurança Social, se for esse o caso e se houver, de facto, essa necessidade. Tendo em conta, obviamente, a natureza dos danos provocados, neste caso, por exemplo, nas habitações, Comandante. Exatamente. Se as habitações estão inabitáveis, se não há condições de habitabilidade, se as pessoas não têm para onde ir, se não têm familiares que lhe possam
que possam recebê-los em casa, é importante que haja uma resposta por parte do município, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, em conjunto com outras entidades, para encontrar uma solução para as pessoas poderem pernoitar em segurança e com conforto mínimo para as famílias que ficarem com as casas destruídas. Aliás, segundo a informação que nós temos vindo a veicular aqui, há de facto várias casas destruídas e telhados que ficaram em muito mau estado e, portanto, não sei se essas casas têm condições de dar guarida às famílias, em especial numa noite de Natal, em que se pretende que as famílias estejam reunidas, não é? Comandante Ricardo Ribeiro, muito obrigada pela sua intervenção, até porque temos agora ao telefone o comandante Paulo Dionísio, que é comandante dos bombeiros de Salvaterra de Magos, a quem eu agradeço esta presença ao telefone e em direto aqui no Jornal às 7. Comandante, vamos a um balanço dos estragos provocados por este mini-tornado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós tivemos um fenómeno extremo de bastante violência de vento, muito idêntico àquilo que se chama um tornado, numa extensão bastante grande, desde Foz de Salvaterra até a Glória do Ribatejo. Temos várias habitações com danos avultados. Felizmente, já com a ajuda da Proteção Civil Municipal e dos bombeiros, foi restabelecida a normalidade e conseguiu-se que não haja desalojados. Existe neste momento ainda um problema que tem a ver com a eletricidade. Estamos neste momento a proceder ao restabelecimento da normalidade relativamente à eletricidade e às comunicações, nomeadamente a fibra, porque os postes de eletricidade e de comunicações caíram. E temos outros danos que também são avultados, nomeadamente as viaturas da GNR, que se encontravam parqueadas junto à nó da A13, em que as árvores caíram e que ficaram danificadas. Neste caso, não há registro de feridos nem de vítimas mortais, comandante, percebi bem? Sim, não há feridos, não houve sequer assistidos por parte dos bombeiros, foram acionados todos os meios necessários para o teatro de operações, mas não houve necessidade de socorrer ninguém. As pessoas abrigaram-se, nós temos umas habitações completamente diferentes daquilo que é os Estados Unidos, por exemplo, com os tornados que ficam completamente destruídas. Em Portugal isso não acontece. Houve de facto telhados e chaminés que acabaram por ruir e cair e que ficaram danificados, mas neste momento está tudo restabelecido. Há danos avultados em estufas, em propriedades agrícolas, em estruturas agrícolas, habitações. Há também um pombal que desapareceu completamente, não há vestígios de pombos nem do pombal, que estão espalhados por quilómetros de extensão. As peças que compunham o pombal, mas danos avultados existem, não há feridos nem mortes a registrar, isso é que é o mais importante. Exatamente. Comandante, no que diz respeito ao problema de eletricidade que nos estava a reportar ainda há instantes, abrange uma grande área? Sim, abrange um quarteirão bastante grande. Houve uma linha de média que caiu. Estamos a recuperar no momento a média tensão, depois então as secundárias de baixa tensão e restabelecer a normalidade. A indicação que nós temos da parte do EDP é que dentro de hora e meia será restabelecido toda a eletricidade que está a faltar neste momento. Uhum. Neste momento, e qual será o trabalho dos bombeiros nas próximas horas, comandante? Neste momento os bombeiros já regressaram às suas bases, bombeiros que estiveram empenhados desde os primeiros minutos da ocorrência, porque fomos acionados para um corte de uma árvore caída, e quando chegámos ao teatro de operações era uma coisa dantesca, com cerca de mais de 100 árvores caídas, quer nas vias de comunicação de acesso ao nó da autoestrada, à Estrada Nacional 114-3, que liga com o 118. Houve, de facto, aqui um grande trabalho da parte dos bombeiros e da Proteção Civil Municipal. Também tivemos a ajuda dos elementos da Força Especial de Bombeiros, que se fizeram deslocar numa viatura e que nos deram também a sua preciosa ajuda. E foi restabelecida todas as vias de comunicação terrestres, quer do nó da autoestrada, quer o acesso às vias principais de acesso aqui a Salvaterra de Magos, foram restabelecidas muito rapidamente. E neste momento aquilo que aguardamos é que as pessoas possam passar o Natal com luz, e por isso estamos afincados com um grande dispositivo da EDP para fazer esse restabelecimento.
Comandante, peço-lhe só um minuto, até porque tenho algumas perguntas para lhe fazer, mas temos acesso a um novo vídeo para mostrar, de facto, às pessoas que estão a ver este jornal às 7 a dimensão dos estragos que também nos está a relatar ao telefone, provocados por este tornado e que, como já ouvimos através do comandante Paulo Dionísio, há vários estragos, várias casas destruídas, também viaturas, um pombal completamente que desapareceu com a força do vento. Entretanto, estamos a ver, de facto, estas novas imagens do tornado desta tarde em Salvaterra de Magos, mais concretamente em Foros de Salvaterra. Comandante Paulo Dionísio, pergunto-lhe a que horas é que começaram a receber os primeiros telefonemas, o primeiro alerta? Olha, nós começámos a receber as chamadas, penso que seja por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos, e o incidente durou cerca de 20 a 30 minutos, não passou mais do que isso. E depois, ao longo da tarde, continuaram a receber telefonemas, a dar conta dos estragos que estamos a ver nestas imagens? Depois nós fizemos deslocar para o Teatro de Operações vários meios, um dos quais uma viatura de reconhecimento e avaliação da situação, que avaliámos tudo aquilo que era prioritário fazer inicialmente para restabelecer a circulação rodoviária e depois então restabelecer o resto e verificar se havia feridos ou não para registar. Não havendo feridos a registar, procedeu-se então aos outros trabalhos e foi assim que fizemos relativamente à avaliação daquilo que foi os danos e os estragos provocados por este tornado. Qual é que vai ser o trabalho daqui para a frente, se bem que já é noite, comandante? Daqui para a frente, aquilo que vai acontecer é apenas restabelecer aquilo que é a eletricidade para que os municípios de Foros de Salvaterra consigam passar um Natal com eletricidade e esse é aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento afincadamente. Amanhã iremos fazer uma avaliação mais concreta daquilo que foi os danos causados para se poder fazer um relatório condigno para que as pessoas possam daí retirar algumas dividendos, nomeadamente quem tem seguros, para que possa recuperar aquilo que perdeu. Temos um relato de um agricultor que perdeu praticamente tudo, nomeadamente as estufas que desapareceram. Comandante Paulo Dionísio, muito obrigada pela sua descrição daquilo que aconteceu. Também os bombeiros que estão a trabalhar em todos os estragos provocados por este mini tornado em Salvaterra de Magos. Consoante ouvimos aqui o comandante Paulo Dionísio, este mini tornado provocou o pânico em Foros de Salvaterra, em Salvaterra de Magos. Não há luz e há vários estragos. Há relatos de vários agricultores que ficaram com as suas culturas completamente destruídas, um pombal que desapareceu, há várias viaturas destruídas. Estamos agora a mostrar novas imagens deste mini tornado em Salvaterra de Magos, mais concretamente em Foros de Salvaterra. Por um lado, são várias árvores que estão completamente cortadas a meio, portanto era algo que já tínhamos informação, que havia árvores de grande porte que tinham caído para cima das estradas e também neste vídeo conseguimos perceber o trabalho dos bombeiros que foram alertados ao início da tarde para este mini tornado em Foros de Salvaterra, em Salvaterra de Magos.